Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem? Professor Guilherme aqui de volta para mais uma correção das atividades do PET. E galera, estamos chegando aí na correção das atividades do PET 7. Ah, eu perdi na conta. A atividade do PET 7 da semana 2 já, hein? Olha que beleza, o tempo já tá passando, voando, Natal chegando e por aí vai. Vamos lá. Você que tá chegando hoje aí, caindo de paraquedas na minha aula, no meu canal, já quero te pedir aí, olha, assiste a aula, cara, você vai gostar e deixa seu like, faz favor. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, a maneira que você tem para me ajudar. Pode ver que você clica no meu vídeo, não dá propaganda, porque o canal não é monetizado, nada, então quem sabe você me ajuda nisso aí um pouquinho. E compartilhe esse vídeo com seus colegas também, porque tem muito aluno precisando aí, viu? Tem muito menino aí que não tá fazendo as atividades direito, não tá entendendo nada, e eu tô aqui para descomplicar o PET para vocês, ok? Então bora lá então, sem mais delongas, sem mais lero-lero, bora para nossa correção que ela tá top, beleza? Vamos lá. Estamos aí na semana 2 aí do PET 7, como já foi dito, e a gente está trabalhando, na última aula a gente começou a falar sobre a urbanização se até voltar aqui para a gente ver, né, um pouco da urbanização da América Latina, o processo de urbanização e a segregação espacial da América Latina. E agora a gente vai ver o processo de formação das regiões metropolitanas, ok? Daqui da América Latina, que são várias. Uma deficiência que eu vejo nesse texto é que, primeiro, a gente tem que tratar um conceito, que é o conceito da metrópole, que ele não está falando aqui. E a metrópole, o que ela é? Ela é uma cidade, ok? Normalmente de médio ou grande porte, que ela vai influenciar as cidades do seu entorno, ou todo o seu estado, ou até o país inteiro, porque ela é uma metrópole. Ela é uma cidade grande, ela é um grande centro comercial, cultural, industrial, ok? Político, então ou turístico, existem vários tipos de metrópoles aí, beleza? E nós temos a formação da chamada região metropolitana, beleza? O que a região metropolitana é? Ela vai ser formada por uma metrópole, que é a cidade central, só que acaba que nem tudo a gente consegue fazer dentro dessa cidade que é a metrópole. Às vezes é porque o espaço já está saturado, ou então às vezes o custo da metrópole é alto, e o que a pessoa faz? Eles começam a se mudar para cidades vizinhas à metrópole, para ficar mais fácil. É igual, por exemplo, você é do interior e você quer morar em Belo Horizonte. Só que em Belo Horizonte o custo é muito caro, casa é caro, aluguel é caro. Às vezes você não tem dinheiro para pagar um aluguel em Belo Horizonte, mas tem um dinheiro para pagar um aluguel em Sabará, que é uma cidade vizinha, ok? Ou Ribeirão das Neves, ou Contagem, ou Santa Luzia, são várias cidades, ok? Então é isso. Às vezes, por exemplo, você quer uma fábrica, às vezes você quer montar uma fábrica, ou então um comércio, e você não consegue colocar esse comércio dentro de Belo Horizonte, você acaba indo para uma cidade vizinha. Ou então você vai colocar o seu comércio próximo, na divisa de uma cidade e outra, que aí o seu comércio consegue atrair gente das duas cidades, entenderam? Então isso são características de uma região metropolitana, beleza? Então é isso, tá? Mas só que aí o que acontece? A cidade da região metropolitana, que não é metrópole, ela só é grande por conta da metrópole, certo? Então quando eu penso, por exemplo, em cidades como Ribeirão das Neves ou Contagem, elas são cidades que têm uma população bem expressiva, Betim também, mas elas só são grandes porque elas são próximas de Belo Horizonte. Aí tem aluno que vai me questionar, não, mas Betim sobrevive tranquilo, porque Betim tem muita fábrica, tem fábrica da Fiat, tem fábrica de não sei o que, Contagem tem fábrica da isso. Mas você tem que entender que a Fiat só foi para lá porque Betim era perto de Belo Horizonte. Então ele não foi para... Os caras não falaram, cara, tem um lugar legal ali, chama Betim. Não, isso era porque Belo Horizonte era
uma cidade chamariz. Só que colocar uma fábrica do tamanho da Fiat dentro de Belo Horizonte não era viável, mas era viável colocar numa cidade vizinha. Todo mundo entendeu isso aí? Maravilha. Então, é isso que o texto está falando. E uma outra coisa que a gente vai perceber também é um fenômeno que vai ocorrer, que é o chamado fenômeno da conurbação. O que é a conurbação? É quando você tem uma cidade e ela é muito próxima da outra, e as áreas urbanas das duas cidades acabam se encontrando, de maneira que você circula o dia inteiro pelas duas cidades e você não consegue distinguir quando uma cidade começa, quando uma cidade termina, porque tudo parece ser uma cidade só, ok? Você tem uma avenida grande, aí de repente parece assim, bem-vinda cidade X, e continua aquele mundaréu de casa e tudo mais. Então isso é muito comum. Isso é muito comum, por exemplo, na divisa de Belo Horizonte com Contagem, na divisa de Belo Horizonte com Nova Lima, com Ribeirão das Neves, com Santa Luzia. É muito comum, porque você não tem mais área rural separando as duas cidades, entendeu? É tudo ligado. Quando a gente pensa, por exemplo, na cidade de São Paulo, é a mesma coisa. As cidades são muito próximas. Não é que elas são próximas, tudo cresceu, então tá tudo embolado. Aí ali você tem São Paulo, você tem Guarulhos, você tem Osasco, Suzano, são várias cidades que estão ali muito próximas, ok? Você não consegue mais distinguir uma cidade da outra porque elas são conurbadas, ok? E isso é uma coisa bastante interessante. E outra coisa também, porque como as cidades são vizinhas e são muito perto, é muito comum, por exemplo, o camarada ele mora numa cidade, mas ele trabalha na outra cidade. Isso ocorre principalmente no caso da metrópole, né? O cara mora numa cidade vizinha à metrópole, mas o emprego dele é na metrópole. Ou então ele estuda na metrópole. Eu, por exemplo, eu morei em Contagem há muitos anos. E eu fiz faculdade em Belo Horizonte, eu trabalhei em Belo Horizonte e morava em Contagem. Então isso aí é uma coisa que é muito comum, tá? Quando você vive numa realidade aí de metrópole. Ok? Então eu lembro que eu ia assim, tranquilamente, eu ia em Belo Horizonte, tipo assim, dos 7 dias da semana, eu ia pelo menos 6 dias da semana, eu estava em Belo Horizonte. Mas era uma cidade vizinha, né? Eu pegava um ônibus, era como se fosse um bairro, né? Do lado, assim, muito próximo. Beleza? Então, diante disso aí, vamos para a nossa correção das atividades, que está muito legal. Vamos lá. Tem um texto aqui para a gente responder as questões 1 e 2, tá? Que é o texto Gentry. O quê? Gentry. Essa palavrinha aqui, olha, Gentry. Ok? Gentry significa pessoas ricas. Você já viu falar assim, cara, fulano é um gentleman, né? O cara é rico, o cara é chique. Ok? Só que o brasileiro tem essa mania de traduzir as coisas para o português dele, né? Então é igual palavras como deletar, né? Não existe deletar. Delete é apagar em inglês. A gente fala apagar, a gente fala deletar. A gente aportuguesou o negócio, né? Então a palavra é a gentrificação. O que é a gentrificação? O texto está falando que é o seguinte. O termo surgiu nos anos 60 em Londres, quando vários gentries, que são esses? Expressão inglesa que designa pessoas ricas e ligadas à nobreza, ok? Os gentes começaram a migrar para bairros onde até então se abrigava a classe trabalhadora. E esse movimento disparou o preço imobiliário do lugar, acabando por expulsar os antigos moradores para acomodar confortavelmente os novos donos do pedaço. O evento foi chamado de gentrification, que numa tradução literal poderia ser entendida como processo de enobrecimento, aburguesamento ou elitização de uma área. Mas nós preferimos o aportuguesamento do termo original, ok? Então aqui está a palavra, né? O texto vem do o que é gentrificação e por que você se deveria preocupar com isso, ok? Aí temos duas perguntas sobre esse termo aí. Então vamos lá. Questão de número 1. O processo de gentrificação é uma evolução dos problemas urbanos. Segundo o texto, alguns espaços empobrecidos das cidades podem passar por revalorização ou elitização. Em sua opinião, esse processo é positivo ou negativo?
defenda seu ponto de vista com uma argumentação. Olha, gente, seria positivo se aquela região antes pobre, ela conseguisse se tornar nobre e rica sem o pobre ter que mudar de lá, tá? Então, assim, qual que é o problema? O pobre, não é que ele chega a ser expulso, mas o rico chega e fala, eu vou comprar sua casa, é tanto. E ele acaba se mudando e vai para uma região mais longe, mais distante, mais carente. Às vezes o pobre ele não tem nem a sabedoria de como investir e como utilizar o dinheiro dele, então ele vai acabar perdendo esse dinheiro rapidamente. Ok? Então o processo ele é negativo no sentido de que você promove uma desigualdade e não uma união, e não um enriquecimento do pobre. Então nesse ponto é ruim. Ok? Mas aí você vai pensar aí e responder isso com as suas palavras, porque ela é uma questão de cunho pessoal, beleza? Agora a questão de número 2. Conhecendo a evolução urbana, sabemos que muitos trabalhadores ocupam com suas famílias áreas impróprias e periféricas das cidades. Qual a relação disso com a chamada gentrificação? Tem pessoas que elas vão ocupar regiões da periferia da cidade e áreas impróprias porque a gentrificação ela encareceu o custo da moradia da cidade grande. De maneira que fica inviável para quem é pobre morar perto, dentro da cidade ou num bairro mais digno, entendeu? Então, às vezes acontece o quê? Às vezes você tem um emprego, vamos supor que você trabalha numa loja num bairro nobre da cidade, só que você trabalha numa loja, você é vendedor e você ganha pouco, vamos supor que você ganha R$2.000. E R$2.000, cara, numa cidade igual a Belo Horizonte, não é nada. Quem ganha 2 salários mínimos em Belo Horizonte, cara, não vive bem não, não vive. Então, tipo, aí ele vai ter que morar longe, porque ele não consegue pagar um aluguel ganhando R$2.000 numa área nobre, então ele vai ter que se mudar para bem longe, então isso vai piorar muito a qualidade de vida dele, porque ele vai ter que passar horas no ônibus, horas no trânsito, ok? Vai sair de casa muito cedo, vai chegar em casa muito tarde. Então isso é uma coisa que é ruim e é um problema que a gentrificação gerou, ok? Então vamos lá, questão de número 3 agora. Considerando o processo de conurbação tratado no texto da semana, quais os fatores de atração das pessoas para as metrópoles? Gente, por que as pessoas vão morar nas metrópoles? Pelos motivos que eu falei lá atrás. Porque as metrópoles elas atraem as pessoas. Porque as metrópoles são grandes centros comerciais, ok? Culturais, educacionais, ok? Talvez centros industriais. E dentro disso, se eu falei educação, se eu falei comércio, né, prestação de serviço e cultura, isso tudo é coisa que gera muito emprego. Então as pessoas elas vão ser atraídas para as metrópoles, ok? Pelas oportunidades de trabalho melhores, entendeu? Então por conta da conurbação. Só que a conurbação, o que ela vai fazer? A pessoa ela arruma um trabalho na cidade, na metrópole. Ele tem um trabalho, mas ele não ganha tão bem, ele não consegue morar na metrópole, ele vai acabar morando na cidade vizinha à metrópole, e isso vai gerar a conurbação. Ok? E se bem que na região metropolitana de Belo Horizonte hoje, tem bairro de Contagem, tem bairro de Nova Lima, tem bairro de Betim, que é tão caro quanto morar em Belo Horizonte hoje. Então, a coisa já mudou um pouco, né? Agora observe o gráfico de algumas regiões metropolitanas da América Latina e responda as questões de 4 e 5. Então eu tenho aqui Santiago, Buenos Aires e Lima. Ok? Santiago, capital do Chile, Buenos Aires, capital da Argentina, Lima, capital do Peru. E aqui está mostrando o seguinte, olha, a população do país em porcentagem concentrada na região metropolitana. O Chile, aproximadamente 37% da população do Chile mora na região metropolitana de Santiago. Isso é muita gente. No caso da Argentina, 34% dos argentinos moram na região metropolitana de Buenos Aires. Enquanto que em Lima, no Peru,
32% da população peruana mora na região metropolitana de Lima. Beleza? Aí, a questão de número 4 aqui, ela vai falar o seguinte. Considerando que no Brasil a região metropolitana de São Paulo concentra 10% da população total do país, explica as diferenças observadas quando comparamos São Paulo e as regiões metropolitanas de Buenos Aires, Lima e Santiago. Cara, é diferente, porque o Brasil é muito grande. O Brasil é muito maior que a Argentina, o Brasil é muito maior que Santiago e que o Peru. E o Brasil ele é mais descentralizado. Igual, quando você sai de Buenos Aires, você vai ter ali umas 2 ou 3 cidades grandes assim, e o resto é cidade pequenininha. Em Santiago é a mesma coisa, no Chile é a mesma coisa, no Peru é a mesma coisa. Agora o Brasil não, o Brasil você tem grandes cidades e a população do Brasil é muito grande. Tanto é que nem cita a capital Brasília, porque Brasília nem é a maior cidade do Brasil. A maior cidade do Brasil, como a gente sabe, é São Paulo. Ok? Então o que a gente pode colocar é essas diferenças que eu estou falando. É porque São Paulo, a população do Brasil, ela é melhor distribuída dentro do país por causa de outras cidades maiores do que Chile, Argentina e Peru. Todo mundo entendeu isso aí? Maravilha. E bora para a última questão aqui, que é a questão de número 5, né? Quais as características apresentadas por essas cidades que as tornam o centro das regiões metropolitanas? E aí? Gente, a característica dessas cidades que eles colocaram ali, que é Lima, Santiago, Buenos Aires e próprio São Paulo, é porque o que torna as cidades o centro das regiões? É a mesma coisa lá da outra, porque essas cidades são importantes áreas econômicas, sociais, culturais, educacionais, polos de saúde e grandes centros políticos, ok? E tem também o status, né, gente? Você mora na capital, então você já tem o status de morar na capital. Isso é muito legal. Beleza? E com isso aí a gente encerra a nossa correção. Já vamos para a semana 3 daqui a pouco. Ok? E eu espero que você tenha gostado dessa aula, que essa aula tenha te ajudado, que você tenha aprendido. Que a ideia dessa aula aqui é justamente te ajudar. Ok? Então ficamos por aí, gente. Tá bom? Um grande abraço aí, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima correção, ok? Então falou, tchauzinho, valeu, fui!